Tempo de irmos para o Enfoque de hoje e vamos saber qual é a ligação entre a educação física e o rendimento escolar. E eu já tenho ao meu lado Miguel Gaspar e Luís Sinate. Olá, meus queridos, bem-vindos. Olá, Nádia. Deixa-me fazer uma pergunta assim, já um pouco cusca, não é? Vocês praticam educação, exercício físico? Luís. Miguel. Mais velhos. Eu comecei mesmo pelo Luís. Ora bem, para manter esta aparência jovem, é preciso cuidar do nosso aspecto físico, fundamentalmente, para mantermos em forma, Exato. Quer do ponto de vista do corpo, quer do ponto de vista mental. A prática da educação física tem de fazer parte do nosso cotidiano. Portanto, exatamente. Eu gostaria de praticar muito mais do que aquilo que pratico, por razões profissionais e outras razões não pratico, mas, quer dizer, a educação física, a prática do desporto, faz parte da minha agenda diária. Exatamente. Muito bem, muito bem. Ele já não quer olhar para mim. O professor de educação física que está aqui ao lado, não sei se gostou daquilo que eu disse. Não, gostei. Está dentro. Bem, sendo professor, é escusado de perguntar, não é? Obrigatoriamente tens de dar o exemplo. Sim, é verdade, é verdade. Exato. Mas às vezes com os afazeres profissionais, tanto dou aulas como também dou treinos, e às vezes damos mais aos outros que provavelmente temos sempre para nós. Exatamente. Então é tentar conciliar normalmente a carreira profissional com o tempo de atividade autónoma. Muito bem, muito bem. Então qual é que é a importância de se ter uma disciplina de educação física na escola? A importância é enorme. Tanto como disciplina de educação física, é um fator muito importante. Porquê? Porque desde que nascemos até morrermos, a atividade física tem um papel importantíssimo no nosso desenvolvimento como seres humanos. Não só do ponto de vista, como o Luís disse há um bocado, físico, como mental, como também psicológico, em que confere uma melhor qualidade de vida. E a disciplina de educação física ainda bem que existe, em parceria com o desporto escolar, em parceria com algumas escolas já fazem isto, em que preocupam-se em orientar o lazer das crianças, com marcações dos campos, com instalações propícias. Acho que a sociedade tem que pensar muito bem seriamente nesta situação, porque estamos numa mudança em que a tecnologia está a assumir e em que as crianças não fazem atividade física como deviam fazer, em que os problemas estão todos a surgir dessa forma, e a educação física acho que é o pilar que pode fazer aqui uma mudança estrutural. Exatamente, até porque, não sei se depois concordas comigo, Luís, quando é educação física acaba por ser, de certa forma, obrigatório para essas crianças, não é? Não têm escapatória, a não ser que sejam portadores de algum problema que não lhes possibilite. Exatamente. Onde é pacífico, quando estamos a falar de crianças até aos 10 anos, 12 anos, é muito pacífico a atividade física, quer na escola, quer até na própria mentalidade dos pais, em quererem que os filhos, mesmo através de atividades extracurriculares, pratiquem educação física para o crescimento. Só que o que eu tenho reparado como professor é que, à medida que nós vamos passando para níveis superiores, estou a falar, por exemplo, quando se atinge a idade dos 17, 18 anos para o secundário, alguns alunos vão deixando de praticar educação física, com consentimento dos pais. Exato. Não é? Que é extremamente desagradável para nós, porque vamos falar mais à frente, existe uma ligação direta entre a prática da atividade física e o próprio rendimento da escola. Portanto, a passividade dos pais, quando os filhos já são adolescentes, não há aquele incentivo de praticarem atividade física de forma regular. Aqueles que praticam são aqueles que eventualmente têm alguma habilidade para uma área do desporto e por iniciativa já tem própria, alguma ligação também, exato, vão continuando. Mas o que se tem reparado, mesmo em termos de dados estatísticos, é que à medida que os níveis de educação vão subindo, sei lá, do básico passando para o secundário, vai descendo o número, de uma forma geral, de praticantes de atividade física. Isso para nós é preocupante como professores. Muito bem. Miguel? Relativamente a isto, e o Luís falou muito bem, a escola tem... Lá está, a escola, voltamos ao início. A escola é um pilar excelente de formação, porque a escola, independente do nível socioeconómico que as suas crianças, e uma vez sendo obrigatório, confere às crianças essa possibilidade. E a escola ainda tem que fazer um pouco mais, porque é a altura de... Eu peço desculpa a cortar-me. Eu acredito que também a não aderência depois dos mesmos alunos que acabam por crescer, né? Acaba por ser também uma responsabilidade por parte da escola. Porque a partir do momento em que a escola deixa de não digo obrigar, mas de fazer com que os alunos continuem ativamente nestas atividades, o que é que o aluno vai fazer? O aluno já não quer mesmo fazer aquilo, e quando deixa de ser uma obrigação,
Sim, há um conjunto de fatores. Começa logo em casa. Em casa a gente começa a formação em casa. Ou seja, um pai que é ativo e que faz questão de todos os dias ir brincar com o filho, ou ao fim de semana, promover atividades, ou levá-lo ao desporto, está a deixar uma semente no filho. A escola, logo aí, começa a ter um papel fundamental. A escola, quando falo da escola, não falo só sobre educação física, falo mesmo da escola em geral. A escola pode, de alguma forma, para além dos programas que exigem a educação física, em que tentam implementar a situação, a escola tem outro papel mais ativo em termos de participação. É claro, o Luís falou de uma idade que é uma idade crítica, a idade da adolescência. Conforme vamos avançando, realmente é verdade, vai havendo ali uma diminuição de atividade física. Se formos eficazes na escola com o seu papel ativo, também com as autarquias, em deixarmos essa semente, o que acontece é que não há tanto abandono em termos de prática. Exato. Mas politicamente também há aqui uma questão que preocupa. Eu acho que, em termos de ofertas, eu acho que em termos políticos podemos fazer muito melhor. Porque as condições materiais, hoje em dia há o risco da segurança. Não é? Exato. Pronto. E há aqui situações em que, se for feito aqui um plano em conjunto, pode fazer a diferença. Muito bem. Então, e de que forma é que a não prática, né, destas atividades podem prejudicar o rendimento dos alunos? Ok. Eu vou dizer uma coisa que é extremamente importante. Para que câmaras é que estou a falar? Para aquela? Estamos aqui. Okay. Praticar exercício físico aeróbico todos os dias, de forma continuada, fazendo com que o corpo adquira oxigênio de forma intensiva e não ficar em débito de oxigênio, é o remédio mais importante para nós termos uma saúde mental e psicológica e intelectual do outro mundo, de ferro. Exato. Os benefícios que nós temos pela prática de atividade física de forma cotidiana está demonstrado que provoca transformações ao nível do aumento do número de neurônios que nós temos, com várias implicações numa área extremamente importante para a nossa aprendizagem e memória, que é uma área chamada hipocampo. Os benefícios são extremamente importantes. Aumenta o número de neurônios que nós temos novos no nosso cérebro. Aumenta a quantidade de oxigênio que chega através dos nossos vasos sanguíneos para áreas do nosso cérebro onde de outra maneira não chegariam. Aumenta o número de conexões em termos de sinapses que provocam um aumento em termos de rendimento escolar de uma forma extraordinária. Portanto, estamos aqui a falar de uma relevância tão grande, tão grande, tão grande, que os pais lá em casa, as mães, os nossos irmãos, toda a gente devia ter em consideração isto. Exatamente. Portanto, a prática de educação física, que toda a gente pensa, hoje estar a fazer, a correr, uma atividade aeróbica, é para estar bem, para tirar a barriga. Não, não, não. Isto tem implicações a nível do funcionamento do nosso cérebro que nos tornam mais inteligentes. Esta é a grande notícia. Muito bem, Luís. Não sei se concordas comigo. Concordo. Eu concordo também. Concordo. Permite só acrescentar aqui algumas coisas que é importante. Realmente, a atividade física, exercício físico, educação física, o desporto, tudo em que implica movimento e que haja um dispêndio energético com a intensidade moderada a intensa, realmente tem benefícios espetaculares. O Luís falou da parte em termos cognitivos. Há a parte também psicológica, a autoestima, que é muito importante. Exato. Há a parte da situação do rendimento escolar, naquelas alturas em que começa o stress, começa a ansiedade, começa aquela falta de confiança, e psicologicamente a atividade física estimula. E, normalmente o que os pais fazem é vamos tirar os nossos filhos neste momento porque não temos tempo para a parte da atividade física e temos de estudar. E é contraproducente, completamente contraproducente, porque está aprovado realmente que aumenta toda esta estimulação, os níveis funcionais do cérebro ficam otimizados, é quase como se fizéssemos com superpoderes, e realmente as rotinas são fundamentais. A rotina que a criança tem em termos de prática desportiva, mesmo à altura dos exames, deve-se manter. Não se deve perturbar esse tipo de rotina. E por outro lado, tem a ver também com as funções hormonais, porque, de alguma forma, a atividade física regula o nosso sistema hormonal. Os neuromediadores, como a serotonina, são muito importantes, a dopamina, a noradrenalina, são coisas que nos causam bem-estar no corpo e que nos faça mais vontade de continuar a fazer atividade física. Muito bem. É Entretanto, e para aquelas pessoas, aquelas crianças, né, que infelizmente os pais também participam, na maior parte das vezes, negativamente, né? Para essas pessoas que não praticam esses exercícios, quais são os problemas mais comuns que eles apresentam? Ok.
podemos ver isto de outra maneira, olhando para os benefícios que traz. Exato. Por exemplo, como o Miguel disse, há muitos Eu fiz essa pais... pergunta exatamente porque já falamos de benefícios. Sim, não, há muitos pais que, por exemplo, quando veem que os alunos têm algumas notas menos boas, a primeira coisa que fazem, exatamente, cortam na prática de educação física. Como se fosse uma distração. Exatamente. Portanto, como forma de tirar da educação física para estar mais tempo a estar a estudar para recuperar as notas. E como o Miguel disse peço bem... cortar. E isto que estamos aqui a falar agora é muito importante, principalmente esta parte, porque não se tem essa noção. Não se tem. É muito comum, e eu concordo plenamente com o que estás a dizer, a maior parte dos pais assume logo que a educação física tem estado a ser uma distração porque o filho chega a casa cansado e não consegue estudar. Claro. Um dos fatores, não é? Mas sim, continuando. Portanto, o efeito é exatamente contraproducente. É mais fácil estar a tirar de educação física do que estar a tirar nas outras coisas extraescolares. E o que se verifica é que, exatamente, uma das coisas que é extremamente importante, que perde o aluno, é a parte da autoestima. Porque sem autoestima nós somos um motor sem gasolina, não funcionamos para nada. E a prática da atividade física, que permite o contacto com outros colegas, que permite desenvolver um conjunto de competências que têm a ver com o trabalho em equipa, com o trabalho com o objetivo, com a capacidade de comunicação, tudo isso fica perdido. Tudo isto vai por água abaixo. Portanto, os pais que não têm essa consciência acabam por prejudicar o próprio desenvolvimento, de uma forma geral, do aluno, que acaba por não ter rendimento. Exato. Daí o que se falou há bocado, que é importante estar a família toda ligada, não é? Pais que não praticam exercício físico dificilmente podem aconselhar os filhos a praticarem também, não é? Não são deles. Exatamente. Mas pegando nestas palavras, que é a falta de energia. Sim. É completamente ao contrário. Isto é que é muito importante as pessoas terem noção. Quem pratica exercício físico vê a sua energia otimizada, a aptidão física fica valorizada. Ou seja, para além das atividades que fazem diárias, uma pessoa com uma boa aptidão física ainda consegue fazer um pouco mais. Há uma coisa que é imprevista, tem que correr uma escada, tem que apanhar o autocarro, tem que... A pessoa com aptidão física faz isso e não se passa nada. Agora, aquelas pessoas que não fazem atividade física, a sua energia não está revitalizada. Exato. Ainda não falámos das situações que é muito importante na altura do rendimento escolar, que é a qualidade do sono. A atividade física estimula uma melhor qualidade de sono. Exatamente. Não falámos também da alimentação. A alimentação, se for bem equilibrada, o aluno precisa ter uma energia capaz. A atividade física estimula a alimentação. Exatamente. Há N coisas, a gente podia ficar aqui a tarde a falar da atividade física, há N coisas que são importantíssimas que a atividade física dá ao ser humano. Mas desde o nascimento, aliás, dizem até já na briga da mãe, até à morte, a atividade física é fundamental para toda a gente. Muito bem. E para aquelas pessoas, nomeadamente, que têm dificuldade, né, em praticar determinados exercícios físicos, como é que, vou falar agora, nomeadamente com o Miguel, que está mais ligado a esta área, como é que vocês criam alternativas, então, para conseguir incluir essas pessoas e não afastá-las? Pronto, eu costumo dizer isto, que é na brincadeira, mas é verdade. Um é maior que zero. Ou seja, se não consegue jogar futebol porque já não tem estrutura para fazer isso, jogam qualquer coisa parecida com o futebol. Exato. Ou seja, o que é importante é movimentar. E há uma panóplia de alternativas de atividades e cada vez mais aparecem essas atividades. Pessoas que antes gostavam de jogar ténis, mas já não conseguem jogar ténis porque é muito intenso. Então experimentam coisas diferentes. Exatamente. O pádel não digo, mas experimentam ali uma variação que permite jogar durante algum tempo. Existe um conjunto de situações adaptadas a esse tipo de pessoas. Não há desculpa para não fazer atividade física. Não há. Nem que for mexer apenas os dedos, não é? Mas depende, lá está. A Organização Mundial de Saúde, e como o Luís começou a introduzir a situação de entrevista, diz o seguinte: depois dos 5 anos, recomenda 60 minutos de atividade moderada elevada, diárias. Exato. Conforme vamos avançando na idade, o tempo vai diminuindo. Não precisa todos os dias, mas se calhar 5 dias, não é 5 dias, 3 dias com a sua idade. Mas é preciso fazer. E o que normalmente a gente faz, associa, é que não temos tempo, não temos tempo para fazer isso. Não, pelo contrário. A gente, quando faz atividade física, parece que conseguimos coordenar melhor o nosso tempo. Que é uma das importâncias também da prática desportiva. Ou seja, não há desculpa. Não há mesmo. Não mexa-se. Muito bem, muito bem. Queres dizer alguma coisa, mesmo claro? em termos, já que estamos a falar de jovens e crianças, para as pessoas adultas e velhas, digamos assim... Porque a educação física não é só para os mais pequenos. A atividade física só melhora exatamente o nosso rendimento, quer nas relações profissionais, quer nas relações pessoais, e até aumenta a esperança média de vida das pessoas acima dos 60 anos. Isto é maravilhoso. Exatamente. Portanto, não há mesmo desculpa para as pessoas não fazerem educação física. Andar de bicicleta, andar de forma rápida, sei lá, subir escadas e descer escadas,
tudo que implica nós estarmos a mexer o nosso esqueleto, não é? É fundamental. Eu costumo dizer aos meus alunos, vocês praticando educação física, atividade física, fazem um grande favor ao vosso cérebro. E mais tarde, o vosso cérebro vai fazer um grande favor a vocês, que é aumentar a vossa esperança de vida. Sem dúvida. Muito bem. Só aqui dizer uma coisa. Sim, Miguel. Acho que é importante. Ainda temos tempo. Vou dar 30 segundos a cada um. Vamos começar a concluir. Que é o seguinte, só para ver aqui, só para diferenciar um pouco. A educação física é uma disciplina, como a matemática. Claro, é uma disciplina que é currículo obrigatório, as pessoas até o 12º ano têm que fazer educação física. É a disciplina que inicia o contato dos miúdos com a atividade física, com o exercício na escola. A atividade física, como o próprio nome diz, é sempre que há um movimento corporal, em que causado pelos músculos esqueléticos, em que há um despendo energético acima do metabolismo de repouso. Ou seja, eu aqui estou em uma atividade física. Mas se houver um movimento em cima do metabolismo de repouso, ou seja, haver uma alteração de frequência cardíaca, já haver aqui um bocado de temperatura, estamos a falar de uma atividade física. Exercício físico é uma atividade física planeada, ou seja, nós fazemos atividade física com vista ao objetivo. Pode ser composição corporal, pode ser aumento da força muscular, da resistência, da respeito, etc. Só para distanciar aqui um bocado em termos de... Exato, é importante. É importante perceber para as pessoas perceberem esta diferença. E pronto, é só isto. Muito bem. Luís, tens 10 segundos. Sim, para terminar, a única coisa que eu posso dizer, enfim, como professor, é convidar os encarregados de educação a levarem a prática de atividade física como uma atividade extremamente importante que tem consequências muito positivas no rendimento escolar dos alunos. Isto não é uma opinião, isto é um facto cientificamente provado. Portanto, utilizem, estes dados científicos para estimular toda a família a fazer educação física, que depois o cérebro vai agradecer. E não só no rendimento escolar. A saúde dos nossos filhos preocupa-nos tanto que às vezes não levamos em conta esses pequenos detalhes, não é? Não temos tempo para fazer com eles, mas temos a escola encarregue disso. Então é muito importante nós pais incentivarmos, não é? Que estivermos ali numa brincadeira, olha, agora estão a levantar os braços. Não, mas pelo exemplo a coisa funciona. Exatamente, um bocadinho estávamos em voz off a conversar, que muito da atividade física que é feita com as crianças é olhando para os pais, olhando para os irmãos, por efeito de imitação, que muitas vezes a gente consegue meter as pessoas, as crianças, a fazer a prática da educação física. Muito bem, meus meninos, muito bem. Vocês agora vão subir de escadas, não é? Exatamente. Que é para estimular aqui o batimento e pronto, já fazem um cardio até casa. Muito obrigada pela vossa presença, foi um prazer ter-vos aqui, debater este tema tão importante e conto convosco mais vezes aqui no nosso programa. Até a próxima. Até a próxima. Antes de ir